Olá, quarto ano, tudo bem? Tia Cindy está aqui para explicar para vocês o conteúdo de história que está na ficha de vocês essa semana, certo? E aqui nós vamos estudar sobre o Brasil Império e sobre o ciclo do café, tá? Gente, a tia coloca links na ficha de vocês para vocês sempre estarem atentos, assistirem um pouquinho, porque são links que eu busco na internet que pode ajudar vocês um pouquinho melhor, tá bom? Nessas aulas remotas. Então, não deixe de assistir, não. Assistem aí, alguma coisa você vai conseguir tirar de entendimento aí, ok? Então, vamos lá. Na página 156, até a página 159, nós vamos ler alguns textos que falam sobre o Brasil Império, tá? 156 até 159. Então tá assim, Brasil Império, 156. Proclamada a independência do Brasil em 1822, iniciava-se uma nova etapa da história brasileira. Entre 1822 e 1831, ocorreu o primeiro reinado. Nele, estão registrados fatos importantes para a história. Dom Pedro foi aclamado imperador no Rio de Janeiro e, como tal, tomou algumas medidas importantes. Definiu as novas armas, os escudos e a bandeira nacional e concedeu perdão político às pessoas envolvidas nas revoltas políticas, exceto aquelas que já estavam presas ou cujos processos já corriam legalmente. Uma Assembleia Geral Constituinte também foi efetivada em abril de 1823. Apesar dos vários projetos idealizados, a inexperiência legislativa dos deputados fez com que o corpo fosse dissolvido e apenas 24 artigos tivessem sido discutidos até novembro. Dom Pedro foi obrigado a abdicar, deixando em seu lugar o filho Dom Pedro de Alcântara, que ainda não havia atingido a maioridade. O Brasil passou a ter, então, um governo de regência, conforme previa a Constituição. Os regentes eram pessoas já atuantes no cenário político, que representavam os três grupos: de direita, que apoiava Dom Pedro I, de esquerda, que se posicionava contra, e de centro, que era a favor da restauração da monarquia, porém com alterações. É importante notar que os grupos políticos eram formados de acordo com o poder aquisitivos dos envolvidos. Observe aí, os liberais, de esquerda, que compunham um grupo formado pelos que hoje conhecemos por classe média, os moderadores do centro, também chamados de chimangos, tinha como representantes aristocratas, agrários e era o grupo mais forte no início do período regencial. E os restauradores, de direita, reuniu pessoas do clero, comerciantes, portugueses e a nobreza. O período regencial vai de 1831 a 1840 e foi marcado por recorrentes rebeliões populares ocorridas por vezes simultaneamente e aconteceram 4 regências: a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una de Feijó e a regência una de Araújo Lima, tá? Depois vocês vão ler uma por uma dessas regências. Durante o Brasil Império, houve sucessivamente revoltas populares que refletiram a insatisfação dos brasileiros. Então, teve a revolta da cabanagem, da balaiada, da sabinada, a revolução da farroupilha ou guerra dos farrapos, que vocês também vão fazer essa leitura, identificando cada revolta, tá? E para resolver os exercícios que são da página 160
e 161. Somente essas páginas sobre Brasil Império, tá? Número 1, na página 160. Pesquisas quais foram os principais motivos que levaram Dom Pedro I a abdicar o trono. Quais foram os motivos? Eu acabei de ler para vocês. Tá aí no texto, tá? 2. Como você vê a renúncia do imperador? Um ato de covardia? Uma precipitação ocasionada pela falta de planejamento diante da pressão dos populares? Ou uma saída estratégica? Uma vez que o poder não sairia das mãos da família. Justifique. Então, é uma resposta pessoal sua, de acordo com a leitura e a sua compreensão do texto, certo? 3. Sobre o posicionamento político da época, é correto afirmar que tem 4 alternativas, A, B, C e D. Uma alternativa é correta, afirmar, certo? 4. Página 161. Entre as 4 regenciais, qual você acredita que teve um governo mais voltado para o povo? Justifica. Você vai falar qual das regências. Essas 4 regências aqui, ó, que está na página 157. Regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Feijó ou regência una Araújo Lima? Qual dessas regências que foi mais voltado, teve mais, acredito que teve um governo mais voltado para o povo, que era para ajudar a população? 5. Qual era a motivação dos que se rebelaram junto aos movimentos populares? Qual era a motivação? Hein? Era a cobrança de quê? Você vai voltar lá no texto e vai ver que era cobrança de imposto e mais algumas situações lá. 6. Alguma das revoltas populares aconteceu no seu estado? Então, você vai observar aquelas revoltas lá, certo? Que tem aí. E vai ver se alguma aconteceu no estado de Goiás, certo? Qual? Se sim, você percebe requisitos dela em monumentos ou até em comportamentos das pessoas? É uma resposta pessoal. Aí vamos para a página 162, até a página 162 e 163, vamos falar sobre o ciclo do café. É leitura, tá? E as páginas 164 até 167 são exercícios, ok? Então, vamos lá. 162. O ciclo do café. Pessoal, é mais tranquilo vocês fazerem a atividade junto comigo, tá? Então, peguem um livro e faça comigo. As primeiras mudas de café, fruto originário da África, chegaram ao Brasil no século XVIII. E os primeiros cafezais surgiram no Vale do Paraíba, em São Paulo. Foi no Rio de Janeiro, a partir de 1760, que as plantações de café tiveram destaque na economia. Durante o século XIX, o consumo de café aumentou nos países da Europa, percebendo o crescimento e visando o lucro garantido. Os fazendeiros devastaram grande parte da Mata Atlântica para a expansão dos cafezais. Então, eles devastaram a Mata Atlântica para plantar mais mudas de café. Com a proibição do tráfico de escravo em 1850, os fazendeiros começaram a promover a vinda dos imigrantes para suprir a falta de mão de obra nos cafezais. Então, como não tinha mais escravos para trabalharem para os fazendeiros, eles começaram a promover vinda de imigrantes, né, de outros países para trabalhar como mão de obra. Os imigrantes não tinham como comprar as terras porque eram muito caras. Grande parte deles trabalhou nos cafezais, quase nas mesmas situações de escravidão dos africanos. Junto com o café, vieram os lucros e o enriquecimento dos barões do café, como ficaram conhecidos grandes fazendeiros nas regiões cafeeiras, que além das fazendas, construíram mansões no Rio de Janeiro. Junto com o enriquecimento, vieram as novas tecnologias,
tais como o telefone, a fotografia e as locomotivas a vapor. Houve ainda um aumento da população nos grandes centros urbanos, que ainda se formavam. Os imigrantes e seus descendentes começaram a trabalhar nas fábricas e estabelecer moradia nessas localidades. Foi uma época de grande incentivo comercial e industrial, mas tudo isso foi conquistado primeiramente com a força do trabalho dos escravos e, em seguida, com a exploração dos imigrantes que aqui chegaram em busca de trabalho e melhores condições de vida. Aí agora nós vamos para os exercícios, que é na parte 164, né, como eu falei, a 167, ok? Número 1 da parte 164. Observe o mapa e responda. Tem um mapa onde você vai observar ele, vai observar a legenda dele para responder as questões. Em pouco menos de um século, o café expandiu-se pelo estado de São Paulo e atingiu o norte do Paraná. A Marcha do Café foi o nome dado ao movimento de expansão do cultivo do produto. A. Em quais estados a expansão do café aconteceu em 1850? Você vai observar lá no mapa e vai colocar o nome dos estados. Lembrando que começo de resposta, letra inicial maiúscula, nome de estado, cidade, país, letra inicial maiúscula também, tá? B. Qual foi a época de expansão do café até o Paraná? Qual foi a época? Você vai colocar a data, tá? O ano. C. O café teve sua expansão em Minas Gerais em qual período? Aí você vai colocar o período do ano tal até o ano tal, certo? Número 2, página 165. Hoje o café é uma bebida muito consumida pelos brasileiros. Pesquise nas cafeeiras de seu bairro os diferentes tipos de café oferecidos aos consumidores. Aí você vai pesquisar e pode escrever aí mesmo, tá? Não tem linha, mas não tem problema. 3. Observe. Quais diferenças você percebe na mão de obra utilizada na colheita de café nas duas imagens? O que elas retratam? Justifique sua resposta. O que você está vendo? Antes, era quem que fazia a colheita dos cafés. E depois, era quem? Você vai observar isso, tá? 4. Explique o que significou desmatar para a expansão do café. Escreva o que você entende sobre os benefícios e os prejuízos desse procedimento. Tá? É uma resposta pessoal sua. Página 166. 5. Escreva como eram as condições de trabalho dos imigrantes nas lavouras de café. Como que os imigrantes trabalhavam, como eram as condições de trabalho deles, certo? Que já não podia mais ter os africanos, né? Já tinha acabado a escravidão. Como eram esses imigrantes, como que eles trabalhavam? 6. Junto com a riqueza dos barões do café, houve um aumento da população e dos imigrantes nos grandes centros urbanos. Pesquise em que outro setor, além do café, os imigrantes trabalharam. Sítios. Certo? 7. Preencha os quadrinhos corretamente. Você vai colocar na letra A, continente de onde o café é oriundo. Qual é o continente que tinha mais plantações de café? B. Trabalhavam no cultivo de café. Quem era que trabalhava nos cultivos de café? Primeiro era quem? Depois foram quem? 8. Pinte os quadrinhos que indicam os animais que transportam o café até os portos. Eram elefante, mulas, bois, cavalo? Eram 2 tipos de animais aí. Você vai pintar os quadrinhos, tá? 9. Por que o café tornou-se a principal atividade econômica no país durante a República? Por quê? Já tá falando o texto, né? Porque ele trouxe muitas coisas boas, né? Você vai voltar lá no texto e vai responder, tá bom? Então, história é isso. Qualquer dúvida, eu estou no meu celular, no privado ou no grupo. Podem me perguntar que eu ajudo vocês, tá bom? Beijos. E não deixem de assistir os links que eu coloquei nas fichas, tá bom?
Ah, outro recadinho, gente. Nas fichas 21 e 22, tem atividade para ser postada para mim, que valem nota para o quarto bimestre. Tem gente que ainda não fez e não me mandou. Tem responder a tabuada que eu coloquei. Tem outra que é ditado, tá? Então, voltem lá nas fichas de português e matemática 21 e 22. Veja o que você tem que fazer, faça e manda no meu privado para eu anotar no meu caderno. Vale nota para o quarto bimestre, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.